E se o maior erro da sua vida for desistir do seu sonho, só porque alguém disse que era impossível? Essa é a história de O Alquimista, um livro que já mudou a forma como milhões de pessoas enxergam o próprio destino. Esse livro não é sobre ouro, nem sobre magia. É sobre propósito, coragem e sobre ouvir aquela voz interna que quase todo mundo ignora. Santiago é um jovem pastor andaluz, que vive no sul da Espanha. Ele passa os dias viajando com suas ovelhas, dormindo ao relento, olhando o céu e observando o mundo. Ele não escolheu essa vida por falta de opção. Pelo contrário, os pais de Santiago queriam que ele fosse padre. Era um caminho seguro, respeitado, previsível. Mas Santiago queria algo diferente. Ele queria conhecer o mundo. Então ele aprende a ler, escreve algumas palavras, entende os sinais da natureza. E troca uma vida fixa por uma vida em movimento. Santiago conhece cada caminho, cada vila, cada mudança no vento. Ele aprende a observar as pessoas, perceber emoções, intenções, perigos. Mas existe um detalhe importante. As ovelhas não mudam. Elas seguem sempre o mesmo padrão. Já Santiago muda. E é nessa diferença que a história começa a se formar. Em uma noite comum, Santiago dorme em uma igreja abandonada, onde cresce uma figueira dentro do prédio antigo. Ali, ele tem um sonho estranho. No sonho, uma criança o pega pela mão, leva até as pirâmides do Egito e diz: "Se você vier até aqui, encontrará um tesouro escondido." Quando Santiago tenta ver onde está o tesouro, ele acorda. Nada acontece. Mas o sonho volta. De novo. E de novo. O mesmo sonho. O mesmo lugar. A mesma promessa. E isso incomoda. Santiago começa a se perguntar: por que justo eu? Por que um pastor simples? Será que isso significa alguma coisa? Santiago decide procurar uma cigana, conhecida por interpretar sonhos. Ela escuta atentamente. Depois diz algo inesperado: "Se você encontrar o tesouro, deverá me dar 1/10." Ela não explica muito. Não oferece conforto. Não dá garantias. Apenas confirma que o sonho pode ser real. Santiago sai confuso. Mais confuso do que entrou. Sentado em uma praça, Santiago conhece um velho estranho. Ele fala com autoridade, mas com simplicidade. O velho sabe coisas que não deveria saber. O nome de Santiago, que ele é pastor. Que ele teve um sonho com tesouro. Então ele se apresenta: "Eu sou Melquisedeque, o rei de Salem." Ele explica algo fundamental. Toda pessoa, quando jovem, sabe exatamente qual é o seu sonho. Mas com o tempo, o mundo ensina ela a desistir. Esse sonho se chama lenda pessoal. O rei diz algo que muda tudo. Quando você deseja alguma coisa de verdade, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Antes de ir embora, o rei entrega 2 pedras a Santiago, Urim e Tumim. Elas servem para responder perguntas quando ele estiver perdido. Mas o rei deixa claro: elas só ajudam quem já decidiu caminhar. Santiago olha para suas ovelhas. Olha para o horizonte. E percebe que sua vida nunca mais será a mesma. O sonho agora não é só um sonho. É um chamado. E o primeiro passo é sempre o mais difícil. Santiago quase não dorme. O que antes era apenas um sonho, agora virou uma possibilidade real. Ele observa suas ovelhas. Durante anos, elas foram sua segurança, sua rotina, seu sustento. Mas agora, pela primeira vez, elas também representam um limite. O rei foi claro: para seguir sua lenda pessoal, ele teria que abrir mão de algo. E isso dói. Santiago começa a pensar como a maioria das pessoas pensaria: e se for loucura? E se eu perder tudo? E se esse sonho não significar nada? Santiago toma uma decisão difícil. Ele vende suas ovelhas. Cada ovelha vendida parece arrancar um pedaço da vida que ele construiu. Mas, ao mesmo tempo, cada moeda recebida representa um passo em direção ao desconhecido. O sonho deixa de ser abstrato. Agora ele tem peso, valor, risco. Santiago chega ao porto de Tarifa, no sul da Espanha. Diante dele está o mar. Do outro lado, a África. Ele nunca saiu do seu continente.
Nunca cruzou um oceano. O mar simboliza algo poderoso. Não existe caminho de volta sem mudança. Ao embarcar, ele sente medo, mas também sente algo novo, expectativa. Santiago desembarca em Tanger, no Marrocos. Imediatamente, tudo é diferente. A língua, as roupas, os cheiros, os sons, as pessoas. Ele não entende ninguém. E ninguém entende ele. Pela primeira vez, Santiago percebe o que é estar completamente fora de lugar. Pouco depois de chegar, Santiago conhece um jovem que fala espanhol. Ele parece simpático, prestativo. O rapaz se oferece para ajudar, mostrar a cidade, ensinar os costumes, ajudar a trocar dinheiro. Santiago, confiante e ingênuo, aceita. Eles caminham pelas ruas estreitas, cheias de mercados, pessoas e barulho. Até que, em um momento de distração, o rapaz desaparece. Santiago percebe. Todo o dinheiro foi roubado. Tudo o que ele tinha. Tudo o que representava sua antiga vida. Tudo o que financiava o sonho. Agora, nada. Ele se senta, sozinho, em uma escadaria. E chora. Não é apenas o dinheiro. É a sensação de ter sido enganado por acreditar. Santiago se levanta. Ele ainda não sabe como vai sobreviver. Não sabe para onde ir. Não entende a língua. Mas decide continuar. Essa é a primeira vez que ele entende, de verdade. Seguir um sonho não é romantismo, é resistência. O capítulo termina com Santiago sozinho em um país estranho, sem dinheiro, mas sem desistir. E isso muda tudo. Santiago caminha pelas ruas de uma cidade que não entende. As pessoas falam rápido, gesticulam, negociam. Ele escuta tudo, mas não compreende nada. O sol é forte. O estômago dói. Ele percebe que a fome não é apenas física. É o medo de estar completamente sozinho no mundo. Cansado, Santiago sobe uma colina. No alto, ele vê uma pequena loja de cristais. Sem saber o que fazer, ele entra. Santiago não pede dinheiro. Não pede ajuda. Ele pede apenas comida, em troca de trabalho. O dono da loja observa em silêncio. Vê naquele rapaz algo familiar. Alguém que também já teve sonhos. E aceita. Santiago começa limpando os cristais. Um por um. Com cuidado. Com atenção. À medida que o vidro começa a brilhar, algo muda. As pessoas param. Entram. Sem perceber, Santiago aprende uma lição silenciosa. Quando você faz algo bem feito, o mundo responde. O dono da loja observa. E pela primeira vez em muito tempo, sente esperança. Santiago percebe algo simples. Muitas pessoas sobem a colina cansadas. Ele sugere vender chá servido em copos de cristal. O dono hesita. Ele tem medo de mudar. Porque mudar significa arriscar. E ele já se acostumou a sobreviver, não a crescer. Mesmo assim, aceita. E a loja começa a prosperar. Mais clientes. Mais dinheiro. Mais movimento. O dono da loja conta sua história. Ele sempre sonhou em ir a Meca. Mas nunca foi. Porque se realizasse o sonho, o que restaria depois? Santiago entende algo profundo. Algumas pessoas têm tanto medo de perder um sonho, que preferem nunca realizá-lo. As semanas viram meses. Santiago aprende a língua. Aprende os costumes. Ganha dinheiro suficiente para recomeçar a vida. Depois de quase um ano, Santiago decide. Ele poderia ficar. Mas sabe que, se ficar, vai se tornar igual ao dono da loja. Alguém que sobrevive. Mas nunca viveu de verdade. Então ele parte. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Santiago deixa a cidade para trás. O conforto ficou. A segurança ficou. O deserto começa. Ele se junta a uma caravana que atravessará o Saara rumo ao Egito. Agora ele não caminha sozinho, mas isso não significa que o caminho será mais fácil. O deserto não perdoa distrações. Não perdoa pressa. Não perdoa arrogância. Santiago conhece um homem diferente dos outros. Um inglês, sempre cercado de livros. Ele acredita que todo o conhecimento do mundo pode ser encontrado nas páginas que carrega.
O inglês busca o segredo da alquimia. Quer transformar chumbo em ouro. Quer entender os mistérios do universo. Mas ele olha pouco ao redor. A caravana recebe uma notícia preocupante. A guerra entre tribos do deserto. Por segurança, todos devem seguir regras rígidas. Armas recolhidas, silêncio, atenção total. O perigo agora é real. O sonho começa a exigir coragem de verdade. À noite, o céu parece infinito. A lua ilumina o caminho melhor que qualquer mapa. Santiago olha para cima e sente que não está sozinho. Ele começa a confiar mais no próprio coração. O deserto ainda não deu respostas, mas começou a ensinar. Ensinar a ouvir. Ensinar a esperar. Ensinar a observar. E essa é apenas a primeira lição. Depois de muitos dias atravessando o deserto, a caravana finalmente avista algo raro. Palmeiras, água, vida. Enquanto observa o oásis, Santiago vê uma visão estranha. 2 falcões brigam no céu. De repente, a cena se transforma em algo violento. Ele vê um ataque armado ao oásis. O coração acelera. Ele entende que não é imaginação. É um presságio. Algo que o mundo está tentando avisar. Mesmo com medo, Santiago decide avisar os líderes do oásis. Ele não é ninguém ali. É apenas um estrangeiro. Mas algo dentro dele diz que ignorar o sinal seria um erro. Os líderes escutam. E decidem se preparar. Homens armados se escondem entre as palmeiras. O oásis entra em alerta. No meio da calmaria aparente, Santiago vai até um poço buscar água. Ali ele vê Fátima. O tempo parece parar. Ela não fala muito. Não precisa. O olhar é suficiente. Santiago sente algo diferente de tudo que já sentiu. Não é paixão impulsiva. É reconhecimento. Como se ele tivesse chegado exatamente onde precisava estar. Santiago se apaixona rapidamente. Mas algo é diferente. Ele não sente vontade de prender Fátima. Não sente medo de perdê-la. Ele sente que aquele amor não compete com o sonho. Fátima entende isso. Ela sabe que homens do deserto partem. E voltam. O amor verdadeiro não exige sacrifício do propósito. O ataque acontece. Mas o oásis estava preparado. Os invasores são derrotados. O presságio estava certo. Santiago prova que aprendeu a ouvir a linguagem do mundo. Santiago encontra o alquimista. Um homem que entende os sinais do mundo. Um homem que domina a alquimia e transforma chumbo em ouro. Ele percebe que o jovem está pronto para a próxima etapa. O caminho agora não é mais externo. É interno. O alquimista não ensina com discursos. Ele ensina com desconforto. Ele faz perguntas simples, mas profundas. Você desistiria agora? Você trocaria seu sonho por paz? Você sabe o preço da sua lenda pessoal? Santiago não responde com palavras. Ele responde com silêncio. E o alquimista entende. Santiago confessa seu medo. Ele ama Fátima. E teme que seguir o sonho signifique perdê-la. O alquimista responde algo simples. Se você desistir agora, esse amor se tornará ressentimento. O verdadeiro amor não prende. Ele espera. O alquimista explica algo essencial. No deserto, quem não segue até o fim, morre. Não por crueldade, mas porque o meio do caminho é o lugar mais perigoso. Santiago entende que parar agora é mais arriscado do que continuar. O alquimista faz a proposta final. Ele irá acompanhar Santiago até as pirâmides. Mas avisa: o caminho será perigoso. A guerra continua. O medo vai aumentar. E ainda assim, pergunta: você vem? Essa é a pergunta que define a vida inteira de alguém. Santiago se despede de Fátima. Não há drama exagerado. Não há promessas vazias. De repente, eles são cercados. Homens armados surgem do nada. São guerreiros do deserto. A guerra entre tribos tornou aquele lugar imprevisível. Qualquer viajante pode ser confundido com o inimigo. O alquimista não reage. Não foge. Não implora. Ele apenas observa. O líder da tribo exige explicações.
O alquimista aponta para Santiago e diz: ele é um alquimista. Santiago congela. Ele sabe que não é. O alquimista oferece todo o dinheiro, os camelôs e uma promessa. Em 3 dias, Santiago irá se transformar no vento. Se falhar, ambos morrerão. O alquimista não ensina a fórmula. Ele ensina o princípio. Você precisa falar com o deserto, com o vento, com o sol. Não como magia, mas como parte da mesma coisa. Santiago começa a entender. Ele não está separado do mundo. Diante da tribo, o impossível acontece. Uma tempestade violenta se forma. Os guerreiros se protegem. Ninguém enxerga nada. Quando o vento para, Santiago está lá, vivo. O alquimista sorri. Não porque o truque funcionou, mas porque Santiago entendeu. Eles são libertos. Quem conhece a si mesmo, conhece o mundo. Agora, as pirâmides estão próximas. Depois de dias de caminhada, o deserto começa a mudar. As dunas diminuem. O horizonte se abre. E então, elas surgem. As pirâmides. Santiago sente as pernas tremerem. Não é cansaço. É emoção. Ele cai de joelhos. Chora. Tudo, o sonho, as perdas, o medo, o amor, levou até ali. O alquimista sabe que sua missão acabou. Ele diz: agora o caminho é só seu. Ele não acompanha Santiago até o fim, porque mestres não concluem jornadas alheias. Eles se despedem sem drama. O alquimista parte e some no deserto. Santiago começa a cavar. O sol queima. As mãos doem. Mas ele sente que está perto. Cada pá de areia parece confirmar: é aqui. O tesouro não está visível. Mas o coração insiste. De repente, ele é cercado. Homens surgem do nada. Ladrões do deserto. Eles o espancam. Riem do seu sonho. Zombam da sua busca. Um deles pergunta: o que você achava que ia encontrar aqui? Santiago, ferido, responde: um tesouro. O chefe dos ladrões ri e conta algo inesperado. Ele diz que também teve um sonho. Sonhou com um tesouro enterrado numa igreja em ruínas, na Espanha, debaixo de uma figueira. Mas não foi atrás. Por que não acreditou? Santiago congela. É exatamente o lugar de onde ele partiu. Santiago volta para a Espanha. Não como pastor, mas como alguém que entendeu o mundo. Ele atravessa o mesmo caminho, agora com outros olhos. Na antiga igreja, sob a figueira, ele cava e encontra moedas de ouro, joias, relíquias. O tesouro sempre esteve ali, mas ele só podia encontrá-lo depois da jornada. Agora ele pode voltar para Fátima, não como alguém que sonha, mas como alguém que viveu o sonho. O tesouro nunca foi só o ouro. A mensagem de O Alquimista é simples e poderosa. O medo faz as pessoas desistirem. O amor verdadeiro não impede o caminho. O mundo ajuda quem segue sua lenda pessoal. Às vezes, é preciso ir longe para entender o que sempre esteve perto. A maior riqueza é se tornar quem você nasceu para ser. Se essa história tocou você de alguma forma, talvez não seja só um vídeo. Talvez seja um sinal. Se você quiser ler O Alquimista, o link para adquirir o livro está na descrição do vídeo. E agora eu quero saber de você. Deixa nos comentários. Qual é a sua lenda pessoal? Aquela coisa que você sabe que nasceu para fazer, mas ainda não teve coragem de seguir. Às vezes, escrever já é o primeiro passo.